Deus também enquadrado. Bom, hoje estou aqui mais uma matéria do historiador de futebol, Marcelo Diegues. Estou aqui com o Cláudio Marques, grande ídolo aí do Coxa, jogou em vários clubes aí, altos times, né? Nós estávamos conversando aí. E já fiz com vários amigos seus que você jogou, tivemos junto no G9, não tivemos aquela oportunidade de gravar. Gostaria que você contasse a sua história para nós aí. Tem todo esse tempo do mundo, como é que está a máquina ali para contar toda a história? É muito rápido, o que muitas coisas eu vou ter que cortar, né? Mas a minha história começa no Santos Futebol Clube, né? E para quem não sabe, o meu pai era treinador do Santos na época que eu sou de Santos, filho de Santos. Meu pai trabalhava no Santos, foi um dos maiores descobridores de talentos do Santos em todos os tempos, e vem até hoje essa história de revelação no Santos em função do velho Ernesto Marques, que começou isso aí na década de 60 mais ou menos, 50 e pouco, 60. Meu pai trabalhou mais de 30 anos no Santos. E eu, moleque, jogava nas manhãs esportivas, ou seja, tinha um torneio lá de crianças, e cada time tinha o nome de um ex-dirigente do Santos. Era time Modesto Luma, time Nicolau Moran, time Atier Jorge Cury, Atier Jorge Cury, tinha Nicolau Moran, já falei, aí tinha o diretor social, cada um tinha um nome de conselheiros, fundadores do Santos e tal, e eu jogava ali com a molecadinha. E logo em seguida eu fui trabalhar no Santos como office boy, né? Eu era moleque ainda e não jogava na categoria de base, porque meu pai não quis me levar para lá. E aí eu comecei a trabalhar no Santos, e naquela época o Santos acabou comprando o Parque Balneário, que hoje tem um grande shopping lá no Gonzaga. E nessa época eu trabalhava na Vila Belmiro e o Santos tinha comprado o Parque Balneário, e no final de ano houve uma confraternização e um jogo na Vila Belmiro entre os funcionários da Vila contra os funcionários do Parque Balneário, onde o Santos tinha comprado aquele prédio e levou funcionários para lá, e a diretoria também foi para lá. E nessa confraternização de final de ano eu acabei jogando, e estava lá todos os dirigentes, porque foi uma festa de final de ano. E eu joguei, eu moleque, voando que estava, acabei lá desequilibrando lá para a Vila lá e ganhamos e tudo. E o Nicolau Moran ficou entusiasmado me vendo jogar e me chamou. Menino, vem cá, você joga aí na categoria de base? Eu falei, não, eu sou funcionário. Eu trabalho na secretaria, sou office boy, trabalho lá com o Miguel e com o Alfredo, que eram os responsáveis pela secretaria do Santos. Aí ele falou assim, e por que você não joga aí? Eu falei, não jogo porque eu nunca fui convidado. Aí ele, cadê o velho Ernesto que eu quero falar com ele? Eu falei, mas por que o senhor quer falar com ele? Não, eu quero falar com ele porque você vai ter que treinar aí. Eu falei assim, mas eu sou filho dele. Aí ele falou assim, mas esse teu pai é muito burro, né? Por que ele não te põe aí? Aí eu falei, porque ele não quer me levar, por eu ser filho dele e porque eu também trabalho. E naquela época não é como hoje, que desde infantil você treina até 2 períodos. Né? Naquele tempo você treinava terça e quinta-feira. Ele chamou os 2 lá responsáveis pela secretaria, o Miguel e o Alfredo, e autorizou que toda terça e quinta à tarde eu saísse para fazer os treinamentos. E foi aí que eu comecei a jogar na categoria de base do Santos. Comecei infantil e juvenil, naquele tempo não tinha juniores, como se tem hoje, era infantil e juvenil. E eu comecei a jogar no infantil, e naquela época era o Negreiros, que era mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, o Clodoaldo tinha a minha idade, aí tinha o Douglas, tinha o Edu que estava chegando, tinha o Orlando, tinha o Hermes, o Oberdan estava chegando naquela época para o Santos também, e aí eu comecei a jogar no infantil e juvenil. Eu era titular de lateral esquerdo, às vezes jogava de quarto zagueiro, às vezes de lateral esquerdo, às vezes jogava de ponta esquerdo. Eu era meio curinho assim do lado esquerdo, eu quebrava um galho em todas essas posições. E aí aconteceu uma viagem do juvenil do Santos para a Suíça e para a Alemanha, para fazer uns torneios para lá e uns jogos amistosos.
E eu, titular do time, meu pai não me colocou na relação para viajar. Aquilo para mim foi uma decepção muito grande. Ele levou o Ribeiro, que era um mulato, que jogava de lateral esquerdo, era meu reserva, e não me levou. E aquilo me deixou muito magoado. E na época o Antoninho Fernandes era o treinador do Santos e o Zito era o supervisor. E me chamaram para fazer um contrato de gaveta, lembra do famigerado contrato de gaveta? E eu falei que não ia fazer o contrato de gaveta porque eu estava indo embora do Santos. E nessa época quem era o preparador do basquete do Santos, que o Santos tinha um grande time de basquete, era o Fumanchu, que era treinador do basquete do Atlético Mineiro, que tinha sido contratado pelo Santos. Eu falei para ele, estou indo embora daqui, vou procurar minha vida. Ele falou, vou te mandar no Atlético Mineiro para você fazer um teste lá. Pagou até a passagem para mim e para o Henrique Taturana, o apelido dele, que morava perto da vila e que já era juvenil, eu estava estourando infantil para juvenil. E fui fazer um teste no Atlético Mineiro. E nesse final de semana, praticamente que eu saí para ir para Belo Horizonte, que ia começar na segunda-feira os treinamentos, o meu pai veio para Curitiba. E depois, daqui a pouco eu digo por quê. E aí eu fui para o Atlético Mineiro fazer um teste lá. O Henrique acabou não sendo aprovado, chegando lá eu treinei de ponta esquerda. O Fleitas Solich era o avaliador e que contratava os meninos que iam fazer a avaliação lá. Eu treinei 40, 45 minutos, fiz um gol, fiz algumas jogadas e acabei com 40, 45 minutos, eles me chamaram para a sede do Atlético Mineiro, que era lá do lado do centro de treinamento, não esse novo agora, que é em Vespasiano, para aqueles lados de lá, e já bateram um contrato. Ó, você leva para o seu pai, e antigamente, atrás do contrato, eles colocavam um carimbo, autoriza o meu filho tal, assinar por esse clube. Eles me davam concentração, colégio, alimentação, uma ajuda de custo e tal, para ir para o Atlético Mineiro. Eu saí de lá, que saí vibrando, treinei 45 minutos e acerto contratado pelo Atlético Mineiro. Coloquei o contrato debaixo do braço e voltei para Santos. E o meu pai, como eu disse um pouquinho antes, ele veio para Curitiba, porque o meu irmão, para quem não sabe, Pardal, lateral direito, jogou no Atlético, no time de 68, aquele time fantástico do Atlético, Muca, Pardal, Belene, Charrão e Gilberto, Nair e Paulista, Dorval, Zé Roberto, Milton, Dias e Nilson. Esse era o time do Atlético daquela época. Só que ele tinha machucado o joelho e ele ia operar com o Dr. Esquiavon, tradicional médico, ortopedista. E nisso que ele veio para cá, ele foi fazer uma visita para o Sarno, que é de Santos, Francisco Sarno, que era treinador do Curitiba. E que quando esteve no São Paulo, na categoria de base do São Paulo, o Sarno quis levar para lá o Didi, o volante, que jogou no Grêmio Maringá, no Palmeiras, jogou no Atlético Paranaense, e o Douglas, o centroavante, que fez até dupla com o Pelé, que depois foi para o Bahia, quis me levar para lá, para o São Paulo. E quando meu pai esteve aqui para ver a cirurgia do Pardal, na mesma época que eu fui para Belo Horizonte, ele foi fazer uma visita para o Sarno. E o Sarno perguntou de mim, onde que eu estava. Ele falou assim, olha, meu moleque saiu do Santos, não quer ficar mais lá, até por causa desse conflito, de eu ser lá o avaliador e comandar a categoria de base. Eles querem fazer um contrato de gaveta com ele lá, ele não quer, ele foi para Belo Horizonte fazer um teste. E aí, o Sarno, não, então manda ele vir para cá e tudo, né? Eu voltei para Santos, nisso meu pai também voltou para lá, eu com um contrato. Falei, pai, eu trouxe esse contrato aqui, o pessoal do Atlético Mineiro quer que eu volte para lá. Ele falou, não, de jeito nenhum, você vai para Curitiba, que eu falei com o Sarno, e você vai lá para Curitiba, porque lá em Curitiba o teu irmão vai estar lá no Atlético e vai cuidar de você lá. Eu falei, e esse é o contrato aqui, o que eu vou fazer? Ele falou, não, isso aí a gente dá um jeito de telefonar, de falar alguma coisa. E aí acabou não falando nada, não ligou essa coisa toda e me mandou para Curitiba. Eu vim para Curitiba. Nisso que eu vim para Curitiba, a praia se livrou de mim, mas eu não me livrei da praia. E todo final de semana eu ia para lá. Pegava aí a ponte aérea da Penha, Curitiba Santos, Santos Curitiba. E numa segunda-feira eu estou lá, chegando de bicicleta lá na vila, meu pai conversando com dois senhores. Eu fiquei longe, né? Porque naquele tempo não podia nem chegar perto, né? Respeito, você tinha que manter uma certa distância. Mas aí ele me chamou, vem aqui.
conhece esses dois senhores aqui? Os caras bem arrumados e terra e tal. Eu falei, não conheço, pai. Falei, esses caras são do Atlético Mineiro, vieram aqui te buscar. Falei, mas o senhor falou para não, já expliquei para eles entenderam que você vai para Curitiba ficar com o teu irmão. E foi assim que eu desembarquei em Curitiba para morar. E naquele tempo não vinha jogador de fora, era muito difícil, você fazia time da cidade. Fazia time da cidade e não tinha como contratar gente de fora. Mas aí o Sarno viu assim em mim uma possibilidade de eu me transformar em profissional e me botou para morar na arquibancada, debaixo da arquibancada, ali na Rua Mauá, no andar de cima, que era mais bonito, mais bem arrumado. Morava Coutinho, Carvalho, Servilho, Kozilek, o Antoninho, que depois trouxe a família. Morava essa turma que tinha vindo lá de Jandai e botaram ali naquela concentração. E eu morava na parte de baixo, sozinho, num quarto. Eu tinha que arrumar minhas coisas, eu não tinha chave da porta. Sábado e domingo eu tinha dificuldade de alimentação, porque eu comia ali na Pedro Ivo, no Hotel Colón, do Espanhol. E sábado e domingo eu não tinha alimentação, e quem me levava para comer eram esses profissionais que eu tenho um carinho e tenho um respeito por todos eles que me ajudaram muito. Kozilek, Servilho, Carvalho, Coutinho. Aprendi muito com jogadores que tinham na época no Curitiba, e dentre eles Roderley, um grande jogador que eu me espelhei muito, porque era um craque como zagueiro. E aí eu ali morando debaixo da arquibancada, saía a pé para vir até a Pedro Ivo para almoçar, ia no final da tarde para jantar e depois ia a pé, tudo isso a pé para guardar um pouquinho de dinheiro para mandar lá para a Dona Odila, minha mãe lá em Santos. Depois do jantar eu ia para o colégio Rui Barbosa, ali na 13 de Maio, e voltava para o Couto Pereira e tinha que entrar pela porta lá de cima, porque lá de baixo eu não tinha chave. Eu, para ver a rua, eu tinha que olhar numa janelinha que tinha lá. Era um sofrimento, eu tinha que limpar meu quarto, arrumar minhas coisas. Mas eu olhava naquela janelinha ali e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Larguei a praia e estou aqui. Mas eu coloquei dentro da minha vida objetivos, né? E o meu objetivo qual era? Estou aqui com essa molecada, o Sarno não deixava eu jogar na base. Eu era do time da Ave Maria, eu entrava 5 para as 6 para treinar, quando estava escurecendo, é que eu entrava para treinar, porque o Sarno tinha, por norma, trabalhar com 40 e poucos jogadores. Então tinha 3 times mais reservas. Então eu entrava 5 minutos quando estava escurecendo. E aí fiquei ali treinando como profissional, mas eu coloquei dentro de mim, e é isso que eu bato muito na tecla, né? Fui coordenador da base de Curitiba, depois a gente vai chegar lá. Eu pensei assim, eles estão pensando que eu não vou chegar onde que eu quero, mas eu vou mostrar para esses caras que eu vou chegar onde eu quero. Eu falei, eu vou jogar nesse time, e depois que eu jogar nesse time, eu vou para um time grande do futebol brasileiro, e eu vou chegar na seleção brasileira. Coloquei como objetivo na minha vida. Então, se eu treinasse 2 minutos, 3 minutos, se eu não treinasse, para mim também estava legal, porque era o que eu queria para a minha vida, e era o que eu almejava e é o que eu estava procurando. E em algumas partidas amistosas, e dentre elas a primeira que eu joguei foi de lateral esquerdo contra o Paulista de Jundiaí na Vila Capanema, que até o Lanzoninho jogou pelo Paulista de Jundiaí, nós ganhamos 2-0 e eu acabei fazendo um gol naquela oportunidade. Mas como tinha muitos jogadores, o lateral direito tinha 3, o Reis, o Deleu e o Modesto. O zagueiro tinha o Nico, o Roderley, Berto, lateral esquerdo tinha o Nilo, ainda tinha o Marinho, tinha uma infinidade de jogadores, Rossi, Oldak, Neiva, Antoninho Português, aí na frente tinha Coutinho, Servilho, Kozilek, Krieger, Walter, tinha uma infinidade de jogadores, e aí eu entrava 5 para as 6, às vezes não treinava, mas aí fui indo, esperando a minha oportunidade. Em 1969 eu fazia parte do elenco e joguei o Atletiba na Baixada, depois da conquista do título, com o gol de Lucas lá na Kennedy contra o Água Verde. A última partida foi na Baixada contra o Atlético Paranaense, o meu irmão jogou pelo Atlético e eu joguei pelo Curitiba em 1969. Despedida do Bellini, empatou 0-0 esse jogo. Aí joguei também, aí fui campeão em 69. Aí a partir de 70 eu já comecei a fazer parte do elenco principal do Curitiba e já
e já focando, né, para ser titular, mas como tinha uma característica assim de jogar ali pelo lado esquerdo e fazendo várias funções, eu joguei muitas vezes lateral esquerdo, joguei de quarto zagueiro, joguei de volante e joguei de ponta esquerda também em muitas oportunidades. Então aí veio o Philpo Nunes, depois veio a Moura Moreira, o próprio Mauro Ramos de Oliveira em 70, numa partida contra a seleção da França. Nós estávamos perdendo de 1-0 com 15 minutos de jogo, já tinha a França perdido alguns gols e bola na trave, e estava jogando Nico e Berto. E o Mauro Ramos de Oliveira era o treinador e conhecia a minha história lá de Santos, e que meu pai já tinha dito para ele que eu tinha jogado de quarto zagueiro e eu estava na reserva. Armando Marques estava apitando o jogo. Aí ele me chamou o Mauro e falou assim: o teu pai me falou que você já jogou de quarto zagueiro lá no Juvenil do Santos, em alguns jogos e decisões e tal. Como o Orlando, que era centroavante, e passou a ser lateral direito, porque o velho Ernesto colocou ele de lateral direito, porque ele era centroavante e goleador. E aí, como eu jogava tudo que era um pouco, aí ele perguntou para mim: a coisa tá feia aí com o Berto e o Nico, você entra de quarto zagueiro? Aí eu falei: é comigo mesmo. E entrei e estava perdendo de 1-0. Eu entrei com uma vontade, primeira jogada, já dei um carrinho no cara, o Armando Marques: ô moleque, vai devagar aí, não sei o quê. E foi assim, viramos o jogo para 2-1 com o gol de Hermes, lá no lado da igreja, no gol da igreja, um chute cruzado do bico da grande área. Ganhamos 2-1 esse jogo. E eu entrava e saía, jogava de ponta esquerda, jogava de lateral esquerda, então eu era meio coringa e nunca fui efetivado como titular. E aí o tempo foi passando, em 70 já joguei algumas partidas seguidas, mas foi a partir de 71, né, com a chegada do Elba de Padua Lima, quando nós tínhamos uma infinidade, uma infinidade de jogadores extraordinários, eu comecei a jogar. Né, em 71, com Célio, Hermes, Pescuma, Claudinilo, Hidalgo Negreiros, Leocádio, Paquito, Tião Abatea e Rinaldo. E aí tinha o Krieger, tinha vários outros jogadores que faziam parte do elenco. Aí em 72 já conheci praticamente esse mesmo time com o Rinaldo. Aí já estava subindo o Levi, já estava subindo o Dirceuzinho, e nós tínhamos um time fantástico. Aí já fui titular 7-1, 7-2. Aí 7-3 foi o time que eu reputo assim que foi o melhor que eu já joguei, de todos que eu joguei no Curitiba, que foi o do tricampeonato inédito e campeão do Torneio do Povo, que era Jairo, Orlando, Berdan, Claudinilo, Hidalgo Negreiros, Leocádio, Zé Roberto, Tião Abatea e Aladim. Aí só tinha o Sérgio Roberto, de ponta direita, que às vezes trazia o Leocádio para dentro e colocava o Sérgio Roberto, irmão do Fumanchu, que fazia uma bela diagonal. Tinha o Hélio Pires, tinha o Krieger, tinha o Paquito, tinha o Reinaldinho, tinha o Dreyer, tinha o Dito Cola, tinha o Chiquinho, o volante que veio do Flamengo. Flecha. Aí veio o Flecha, veio o Braulio, e aí tinha o Oliveira de reserva de lateral direito, tinha o Piloto, reserva, e às vezes jogava também, e tinha também Piloto, tinha o Peralta também que veio, tinha o Jairo que era o goleiro, o segundo goleiro era o Joel Mendes, e o terceiro goleiro era o Ladel. Então nós tínhamos o Noriva estava aí na época, e uma comissão técnica de Almir de Almeida, supervisor, João Carlos de Castro, um dos preparadores, coordenadores, Odivãozir Frega, preparador físico, Vidal Pérez, preparador físico, Odilon Silva, preparador de goleiros. Essa era a nossa comissão, e com esse elenco extraordinário. Tem uma passagem em 72 que o time, não sei por que cargas d'água, me tirou do time. E num jogo contra o Palmeiras estava jogando Piloto e Pescuma, e com 12 minutos de jogo o Hector Silva fez 1-0 para o Palmeiras, e eu estava no banco. E o Dinho estava meio assim comigo, ele me chamou, o banco ainda estava na boca do túnel do Curitiba, assim. Quem é daquele tempo vai lembrar bastante. Entra aí, moleque. Não me deu nem instrução nem nada, acabou 1-0. Aí eu demorei para me arrumar, tudo, eu falei assim, esse velho aí, acho que ele quer que eu entre mal, né? Que tome mais gol, todas essas coisas. Eu falei, eu vou complicar esse velho aí, que no próximo jogo ele vai ter que levar problema para ele. Bom, ficou no 1-0 e eu fui escolhido o melhor jogador em campo. Porque naquela época
eu era criado dentro do Couto, né, dentro do Curitiba, aí a crônica até me ajudou um pouco, né. E nesse jogo, fatidicamente, Pescuma, numa bola de cabeça com o Luiz Pereira, acabou abrindo o supercílio, um corte bem profundo. E aí eu entrei no lugar do Pescuma e fiz a dupla de zaga com o Piloto. E joguei umas 2, 3 partidas com o Piloto. Quando o Pescuma ficou bom, aí ele voltou e aí eu não saí mais. Foi uma passagem de 72 isso aí. E aí veio, né, 74, né, que nós fomos campeões também, aí veio 75 também. Aí já estava ruim de dinheiro com o chinês, e aí veio o Internacional para me comprar e ele não quis me vender, pediu muito na época. E o Internacional tinha comprado o Lula, a ponta esquerda da seleção brasileira do Fluminense, por 900 mil cruzeiros na época, e o chinês pediu 800 mil cruzeiros para mim, pelo meu passe, e daí o Internacional não quis dar todo esse dinheiro, quis colocar alguns jogadores da transação, e o chinês não negociou. E nisso, logo em seguida, veio o Corinthians e veio outros clubes, até os próprios Santos, na época, tentou vir me buscar. Aí eu falei, não, pro Santos não, eu estava lá, eles não me valorizaram, aí pro Santos eu não voltei. Aí vieram outros clubes e tal, e apareceu o Corinthians. Apareceu o Corinthians, o Matheus queria porque queria, e acabou o chinês criando alguns obstáculos, e eu disse para ele, se você não me vender agora, você vai pegar meu passe, vai pendurar num quadro, vai deixar na tua sala, porque eu vou parar de jogar e vou fazer outra coisa. Aí ele acabou me vendendo o Corinthians por 675 mil cruzeiros e 2 rendas de 2 jogos, um em Curitiba e outro em São Paulo. Aí eu fui para o Corinthians, depois dessa extraordinária jornada pelo Curitiba, né, com o título de 69, perdemos em 70 para o Atlético Paranaense, naqueles fatídicos jogos lá em Paranaguá, que atolava até a canela e fizeram a gente jogar e perder de 1-0 não, era pro Rio Branco, era o Seleto de Paranaguá, na estradinha. Perdeu de 1-0, depois o Atlético foi lá e enfiou 4-1. Acho que estava tudo armado. E aí acabei me perdendo aqui um pouquinho, mas eu já me acho. Aí perdemos 70, aí fui penta de 71 a 75, aí no meio do ano, já quase no final do Campeonato Paranaense, eu fui vendido para o Corinthians. Fiquei 75, 76 e 77 no Corinthians, onde no meu primeiro ano de contrato eu fiz 9 gols, né, porque eu batia falta, batia pênalti. Tive apesar do Corinthians ter reformulado todo o elenco depois daquele campeonato que foi perdido para o Palmeiras em 74, um gol do Ronaldo, ele acabou vendendo o Rivelino e desfazendo de todo o time, teve que remontar o Corinthians para o ano de 75, mesmo assim eu tive uma boa trajetória, renovei meu contrato. Aí em 76 nós fomos vice-campeões brasileiros, eu comecei jogando o Campeonato Brasileiro e no meio do Campeonato Brasileiro, no jogo em Campinas contra a Ponte, eu acabei tendo uma lesão muscular muito forte, rompi o reto posterior da coxa esquerda e fiquei quase 6 meses sem jogar. Aí fomos vice-campeões brasileiros, aí em 77 fiquei no Corinthians lá até o meio do ano, quando fomos campeões paulistas em cima da Ponte. E aí, um pouquinho mais para frente, eu fui emprestado ao Atlético Paranaense para disputar o brasileiro pelo Atlético, fiquei no Atlético Paranaense por 5 meses. Tentei o vice-campeonato paulista e o campeonato vice-brasileiro em 76 e em 77 campeão paulista. Eu estou falando, e se você quiser parar para fazer algumas perguntas, estou inteiramente à vontade, também você, Reginaldo Aracheschi. E aí em 78 o Curitiba foi e me comprou de volta. Por quê? Porque na época o Corinthians estava comprando o Amaral do Guarani. E o Matheus quis me colocar na transação com o Guarani, porque tinha que repassar 3 jogadores para o Guarani e mais um dinheiro pelo Amaral, que na época era zagueiro da seleção brasileira, tudo isso. E aí eu não quis ir. Eu não quis ir para o Guarani. E o América Mineiro também me queria e outros clubes. Eu falei, não, agora eu vou voltar para Curitiba. E o time que você quer que eu vá, eu não vou. Eu vou para lá para Curitiba, se aparecer um time para mim, muito bem. Senão daqui a um tempo, porque de 77 para 78
foi aquele ano que o Campeonato Brasileiro não terminou em 77. Ele pulou o ano e terminou, acho que começo de março, finalzinho de fevereiro, e eu não podia jogar porque eu tinha jogado pelo Atlético Paranaense. E ele queria renovar o meu contrato depois do Brasileiro. Como é que eu ia ficar janeiro, fevereiro e até perto de março, sem contrato e só recebendo um salário? Porque naquele tempo você colocava, não é como hoje, né, que engloba tudo no salário. Naquele tempo você ganhava um dinheiro de luvas e essa luva era desmembrada nos meses junto com o salário. Ele queria que eu ficasse em São Paulo somente com o salário. Falei, não, vou voltar para minha casa em Curitiba, se aparecer um time bom para eu ir, eu vou, senão em março eu me represento no Corinthians. E nesse inteirinho, Curitiba me comprou de volta em 78. O Evangelino foi lá e fez uma composição junto com o Damiani, com o Matheus, e ele acabou me vendendo de volta para o Corinthians, para Curitiba. Aí eu fui bicampeão, 78 e 79, naquela fantástica decisão com o Atlético Paranaense, dos 3 Atletivas 0-0, da prorrogação 0-0, e dos pênaltis que o Manga defendeu 2 penalidades, e eu tive a felicidade de bater uma das penalidades. Em 79 fomos bicampeões em cima do Colorado, na época no Couto Pereira. Luiz Freire foi expulso logo no comecinho do jogo. Curitiba com 10 jogadores. Santos. Por quê? Que foi expulso. O Santos ponta esquerda, que veio do Internacional. Isso. Foi contra o Colorado, na decisão contra o Colorado, ele foi expulso. E o Curitiba ficou com 10 jogadores. E aí mesmo assim nós ganhamos de 2-0 do Colorado e fomos campeões. E nisso já ia começar o Campeonato Brasileiro. E na época o treinador era que foi campeão brasileiro em 85, Cabeção. Foi campeão brasileiro. Enio Andrade era o treinador. Ganhamos 2-0 do Colorado e nisso apareceu uma proposta do México. E aí o Evangelino me vendeu para o México. Fiquei a temporada de final de 79, 80 para 81, fiquei no futebol mexicano. Aí voltei do futebol mexicano e fui para o Nordeste. Fui para o Náutico, fiquei 2 anos no Náutico, 2 vice-campeonatos, porque o Sport na época tinha um time excepcional, difícil de ser batido. E logo em seguida eu fui para o Ceará, onde fui bicampeão cearense, 8-4 no Ceará e 8-5 no Fortaleza, como capitão do time na época, com o Pepe de treinador. Então essa é um pouco da minha história, porque eu costumo brincar com todo mundo e vou abrir a palavra para vocês fazerem perguntas também. Eu não tenho dinheiro para contar, né? Então eu conto história, e essa é a minha história, né? Tenho muitas faixas lá em casa, só que infelizmente agora eu chego com essas faixas no supermercado e eles não me vendem. Tem que ter dinheiro. Então por isso que eu conto essas minhas histórias. E com muita honra e com muito prazer que eu conto essas histórias. Porque a maioria dos jogadores não tiveram a honra e o prazer de marcar os melhores jogadores do mundo de todos os tempos. De que história? Ou seja, Carpegiani, Pelé, que eu tive a honra de marcá-lo em 1971 aqui, com 1-0 gol do Tião Batiá. Rivelino, Tostão, Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Leivinha, César, Jairzinho, Paulo César Caju, Fischer, um centroavante argentino que jogava demais e que queria num jogo aí me bater em tudo quanto que era jeito, porque no comecinho do jogo veio uma bola lá, não tinha o que fazer, tive que dar um chapéu nele na entrada da área, e ele passou o jogo querendo todo me bater, e 2 vezes que ganhamos do Botafogo foi com o gol do Eladinho, né? Esse jogador extraordinário. Então são coisas assim maravilhosas, né? De marcar jogadores espetaculares, né? De fazer um gol no Andrada, que tomou o 1000º gol do Pelé em 1975, no Maracanã aos 43 do segundo, ganhando de 1-0, eu fiz um gol no Andrada. E na época que a Caixa Econômica dava 2.000 cruzeiros para o primeiro gol da loteria e para o último gol da loteria. Eu falei, além de fazer o gol aos 43, eu ganhei 2 pontos da Caixa Econômica. Dei um azar danado, porque o Palhinha no Cruzeiro fez aos 44,5. Aí não ganhei. Então são essas coisas que me envaidecem, que me alegram muito, porque depois de 30 anos de ter parado de jogar, graças a Deus, aonde eu passo, sempre tem alguém que reconhece e nos elogia. E eu sempre digo para as pessoas de que eu fui muito feliz assim,
de ter jogado numa grande época no Curitiba. É claro que eu joguei em outros lugares, mas quando eu estava iniciando, de ter dois jogadores extraordinários ao meu lado. Foi o caso do Pescuma, né, que na bola aérea ele era fantástico, tinha quase 2 metros de altura, um jogador duro, que marcava muito, que chegava muito duro junto. Eu também dava meus carrinhos e tal, mas eu era mais técnico e acabei encaixando com ele me ajudou muito. Eu tinha algumas deficiências, como era o caso da minha perna direita, que é só para pisar no acelerador, que era só a canhota que fazia tudo. E na bola aérea também eu tinha uma certa dificuldade, pulava e metia o braço em todo mundo e tal, mas o Pescuma na bola aérea era fantástico. E depois veio o Oberdan, que também era um zagueiro espetacular, era um avião por cima, subia mais do que o Pelé, e por baixo ele chegava o aço em todo mundo, e eu encaixei com ele e eles me ajudaram demais, né, nessa minha trajetória dentro do Curitiba, né? Então eu sou muito feliz de ter jogado na fase áurea do futebol brasileiro, quando se fazia aqui 3 seleções, uma era campeã, 2º lugar e 3º lugar. Hoje nós não conseguimos montar nem para ser 4º lugar. Mas são coisas que ocorrem, tem que se reciclar, né? Então essa é um pouco da minha história, né? Falar da minha... Aí estou falando de tudo que aconteceu de bom na minha vida. Eu sei que, não sei se vocês vão ter essa percepção de me perguntar qual seria assim a mágoa que eu teria, ou coisa que não me deixou feliz. Eu vou dizer para vocês. Foi em 1974, quando eu estava no auge da minha carreira, para fazer 24 anos, e estava praticamente confirmado pelo José Milani, presidente da nossa federação, que eu estava convocado entre os 23 da Copa do Mundo da Alemanha. E quando chegou na convocação, eu estava entre os 40. E naquela época, você ficar entre os 40 da seleção brasileira da Copa do Mundo já era uma glória. E eu só não fui preterido em função do Alfredo Mostarda, que fazia a dupla de zaga com o Luiz Pereira ao Palmeiras. Aí levaram Marinho Pérez e levaram Alfredo Mostarda, e eu acabei não indo. Foi uma das minhas frustrações, assim, de eu não ter jogado na seleção brasileira, não ter participado de uma Copa do Mundo. Mas são coisas que acontecem. Eles pensaram em levar um jogador que encaixava com o Luiz Pereira, que jogava com ele no Palmeiras, e às vezes não se leva aquele que atravessa o melhor momento. Às vezes leva aquele que foi, que fez e que no momento não está fazendo, né? E isso acontece até hoje. Acontecia e aconteceu isso muito lá atrás. Por quê? Porque era muito eixo Rio-São Paulo. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, veio depois se incorporar nesse eixo Rio-São Paulo.